da sua vida você voltaria? E o que você falaria para você mesmo? Essa é uma pergunta tão difícil de responder, porque seria fácil dizer, eu voltaria aos 15 anos e eu mataria aqueles caras todos do Partido Comunista e não deixaria que eles chegassem perto dela. Deixaria aquela menina ir para as Olimpíadas e ser a esgrimista que ela sempre quis ser. Você ficou 34 anos na USP e aí você decidiu ir para fora. Pois é, esses 34 anos não foram contínuos, né? Por exemplo, eu estudei na escolinha de aplicação da USP. Na escolinha de aplicação da USP eu fui mais ou menos expulsa, convidada a sair. Um período bem difícil da minha condição. Eu tinha tido aquele tipo de mau caratismo infantil. Tem gente que é mau caráter desde criança, mas criança é meio cruel. E tudo é feito no não verbal, né? As negociações no começo da adolescência, na infância, são muito não verbais. E eu sou muito literal. Eu tenho muita dificuldade para entender jogos, muita. E num desses jogos, o jogo era não falar comigo por um dia. Eu acho que tive o meu primeiro surto psicótico. E daí eu tomei uma decisão que era nunca mais falar com ninguém. Aí eu descobri os esportes. Eu manifestei uma coisa que acho que era meio inesperada para os meus pais, que tinham botado na minha cabeça que eu era um gênio e que eu era, como dizia minha mãe, paradona. Eu sou hiperativa. E eu comecei a expressar excelência em vários esportes. Ou, na verdade, praticamente todos. Esportes coletivos ou individuais? Principalmente os individuais. Mas até mesmo, durante um tempo eu pratiquei vôlei com a equipe do vôlei do Pinheiros. Eu pratiquei porque me deixavam. Eu não era excelente, mas eu não era ruim em esporte nenhum. Até mesmo esportes de atletismo, que, eu sou muito pequena para fazer salto, corrida, mas eu fui selecionada para 2 esportes, para ginástica olímpica e para esgrima. E como que você passou a sair desse nada? Desse nada para uma quando eu fui para uma outra social. escola, onde tinha um monte de pessoas mais parecidas comigo, e que até hoje eu percebo que elas são pessoas mais próximas do que dá para eu me entender. Era minha melhor amiga na oitava série, era cineasta, uma cara que é grande cineasta, eu acho ela uma das melhores cineastas do Brasil, a Ana Luísa Mulares. Aí, no colegial, entrou a Marisa Hort e a Maristela Martino. E a gente era uma turma. Elas continuaram se relacionando muito mais. Eu fui tirada do convívio delas pelo Partido Comunista Brasileiro. Quando eu tinha 15 anos, eles decidiram que estava na hora de eu acabar com aquele desvio pequeno burguês, como eles diziam, e militar. Daí eu perdi meus amigos, eu perdi a esgrima, eu perdi a minha ciência, porque antes de mais nada eu sou um cientista e eu não podia ser mais nada. E aconteceram coisas bem graves, né? Eu fui estuprada. E aí como é que foi? Como é que foi a vida depois disso? Difícil. Por um ano eu já tinha minha matrícula na USP, eu tinha feito o vestibular e, embora eles não tivessem, não fosse para ficar aqui, eu retomei minha matrícula na Faculdade de Biologia. Por um ano foi difícil ter qualquer tipo de interação social com qualquer um, mas aí eu voltei a ter uma vida normal, comecei a fazer estágio, eu era uma boa pesquisadora. Infelizmente, eu, de novo, não sei interpretar jogos, então eu acabei saindo do laboratório onde eu estava perto de uma descoberta legal com tripanossoma e cheguei a apresentar esse resultado num congresso. Acabei fazendo um mestrado no departamento de ecologia, que é um mestrado pelo qual também não me apaixonei, mas fiz. Foi interessante. E daí eu fui para as ciências sociais. Foi aí que eu comecei a me interessar mais pela construção dos modelos teóricos e construção da ciência do ponto de vista da estrutura do conhecimento do que a sua execução em si. Foi aí que, eu acho que a minha carreira acadêmica mesmo mais importante é essa.
na área de epistemologia e sociologia da ciência. Fiz meu mestrado, tive minha filha. Eu defendi o mestrado em maio, minha filha nasceu em junho, aí eu fui fazer o doutorado já no departamento de sociologia e já foi com sociologia da ciência. Foi a partir daí que eu fui, em seguida eu fui trabalhar no NUPS, que é o Núcleo de Estudos de Ensino Superior da USP. Naquela época o Simon Schwarzman tinha uma linha de pesquisa com ciência, então foi aí que eu mantive essa linha durante um tempo grande lá dentro do NUPS. Inclusive quando eu voltei dos Estados Unidos pela primeira vez, pela segunda ou terceira vez, né? Foram tantas vezes que eu fui e voltei que eu perco um pouco a conta. Mas defendi minha tese no departamento de sociologia da USP. E nesse tempo todo, eu não era estável. Eu não posso ser estável sem estar envolvida com alguma atividade de alto rendimento esportivo.